Fala, brothers, muito bom dia, galera, muito bom dia. Bitcoin na tela, e aí é o seguinte, o que a gente precisa avaliar? Estamos a exatos 16 dias do halving do Bitcoin. O que esse raio de halving do Bitcoin vai trazer para a gente? Seguinte, a taxa de mineração vai cair pela metade. Então, se a gente fosse jogar para o meio físico, é como se estivessem imprimindo por Bitcoin metade do valor a partir daqui a 16 dias. Nós vamos ter metade dos valores do Bitcoin sendo liberados por dia. Isso já seria suficiente para eu ter uma deflação do mercado do Bitcoin, para eu ter uma valorização da criptomoeda. Então, por que o raio do Bitcoin não está subindo, Bruno? Estamos a 16 dias do halving e o Bitcoin não está subindo. Vamos lá, galera. Seguinte, vamos entrar aqui no gráfico mensal. Gráfico mensal. Vamos olhar o gráfico mensal. Olha a pancada que a gente teve no Bitcoin. Olhem isso aqui, ó. Desde o último toque na média 50, olha essa pancada que a gente teve. A gente teve 6 meses direto de alta, uma alta vertical. 6 meses de alta significa que o mercado ficou só no modo compra. Compra, 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 compra. Ele foi eliminando as ordens de venda. As ordens de venda foram sendo comidas durante todos esses meses. Então a gente teve 6 meses de impulsionamento do mercado. É natural, é extremamente natural você ter 2 meses de resfriamento para depois você voltar a subir. O que faz o mercado de investimento? Você precisa ter, no mercado você tem dois polos, certo? Você tem o polo comprador e o polo vendedor. Eu tenho que ter procura e eu tenho que ter demanda. A procura foi muito grande nos 6 meses. Isso eliminou a demanda. É como se eu tivesse como um vendedor de algum produto, o produto A. Esse produto A ele tem uma fabricação X por dia. Só que a procura desse produto A estava X mais 2. Vai chegar uma hora que você não vai ter mais esse produto no mercado. Então é natural, galera, é natural que tenha uma queda. A gente precisa ter uma queda no Bitcoin. E aí qual é a pergunta que a gente tem que fazer? A queda de... Vamos ver qual que foi a queda. A máxima dele chegou a 74 mil dólares. De 74 mil dólares a 64 mil dólares, então uma queda de 10 mil dólares no preço já foi suficiente para que a gente tenha uma quantidade grande de ordens de venda ali para serem consumidas e impulsionar o preço do Bitcoin para mais uma pernada de alta? Eu particularmente acho que não, pelo tamanho da pancada de alta que teve. Então o que a gente tem que fazer? O que eu gosto de fazer? Eu analiso primeiro o gráfico mensal. Não uso, prestem bem atenção, eu não uso retração de Fibonacci para decidir se eu vou comprar ou vender. Eu uso somente para isso aqui, ó. Bom, vou colocar ela aqui. Pronto, retração de Fibonacci na tela. Aonde seria um bom ponto de compra? Eu já deixei pré-estabelecido aqui, galera. Nessa região aqui, ó. Vamos trazer para cá. Nesse retângulo verde que eu deixei aqui. Então seria entre 57 mil dólares e 49 mil dólares. Aqui nesse ponto eu vou ter ordens de venda. Esse é o ponto onde eu vou ter maior ordens de venda. Aí sim eu quero entrar comprando. Pô, Bruno, então tá. Por que o mercado não faz o seguinte então? Pega e já dá uma pancada para baixo e vem aqui. Entraria em colapso. Você imagina os grandes institucionais colocando uma ordem gigantesca de venda a 74 mil dólares. Ou agora, 67 mil dólares. Você imagina um institucional pesado, que a gente chama de baleia, chegar agora e colocar uma ordem de venda de 2 bilhões de bitcoins. 2 bilhões de dólares de bitcoin. Cara, primeiro que não vai ter compradores suficientes.
Segundo, que uma ordem grande dessa jogaria o preço do Bitcoin lá embaixo. Você não tem como, seria uma manipulação muito grande. Você não consegue, você não tem ordens no book para eliminar essa venda toda. Então o que eles fazem? Cara, colocam aí 2 bitcoins para vender a 67 mil dólares, coloca um bitcoin para comprar a 63 mil dólares, a 65 mil dólares. Ficam trabalhando só nesse range. Esse é o período de lateralização. Ó. Se a gente for entrar no gráfico de 4 horas agora, olha como é que está o gráfico de 4 horas. Olha como é que ele está lateralizado. Então, essa é a manobra que as baleias, que os institucionais estão fazendo. Ó. Essa é a manobra. A gente chama de range. Eles estão trabalhando aqui. Bota o quê? O que eles fazem então? Ponto de venda. Vendem a 74 mil, recompram uma quantidade menor a 60 mil. Vão trabalhando aqui. Ó. Enquanto eles estão trabalhando nesse ponto, você tem o mercado futuro sendo preparado também. Então, no mercado futuro eu tenho stop abaixo de 60 mil e o alvo aqui próximo de 74 mil para quem é comprador. Para quem é vendedor, é o contrário. O cara está vendendo aqui e recomprando aqui. O que a gente precisa analisar? O volume de stops que existem no 74 ou no 62 mil dólares. Se eu tenho um volume maior de força compradora no mercado futuro, essa região aqui, ó, vai ser liquidada pelas baleias, vai ser liquidada pelas exchanges. O que eles vão fazer? Quando chegar no preço suficiente deles, significa o quê? Pronto. Nesse momento eu estou com um volume em dólar que eu acho suficiente para liquidar essa galera. Eles vão impulsionar o preço abaixo de 60 mil dólares. O preço vai vir para essa região aqui, que é a região confortável de compra. Estopou todo mundo aqui, limpou o mercado, compra nessa região e aí a gente volta a subir. Isso é necessário. E aí vamos voltar lá para o gráfico mensal. O que isso traria para o gráfico mensal? A nossa formação de fundo, galera. O gráfico mensal, o último fundo que foi formado no gráfico mensal foi aqui, ó. Foi aqui, no mês de setembro de 2023. Aqui está o último fundo do gráfico mensal. Então, se eu tiver, é o que eu venho falando com a galera. Aqui, ó, pronto. Aqui a gente formou o último fundo. Então, eu venho falando com a galera o seguinte. É saudável a gente ter um abril, um maio, junho, uma queda. Ou, se a gente tiver uma volatilidade alta, um abril grande de queda. Para quê? Para que eu tenha... Se o mercado vem nessa região aqui, ó, vamos supor que seja em abril já, ele faça esse movimento e entre aqui, ó, vá até 55 mil. Eu vou ter no mês de abril um preço menor do que o preço, do que a mínima do mês anterior. É isso que forma fundo. O que forma fundo nos candles? Quando eu tenho um candle que a mínima dele está menor do que a mínima do candle anterior. Então, se eu tiver a mínima de abril menor do que a mínima de março, eu estou com possibilidade de formação de fundo. E aí é aí que a galera vai querer aumentar e muito a sua exposição em Bitcoin. A gente tem uma possibilidade, galera, de explodir altcoins. Explodir altcoins nesse ciclo. Então, o que eu estou avaliando? Uma queda do Bitcoin próxima dessa região de retângulo que eu coloquei, é aí que eu vou procurar por altcoins que estão com possibilidade de crescimento maior do que o Bitcoin. Como que você procura isso? Você vai fazer altcoin que você quer barra BTC. Você vai parear a sua altcoin com o Bitcoin. Aquela que tiver com formação de fundo, aquela que tiver com sinais de compra em relação ao Bitcoin, é essas que eu vou querer comprar. Então,
tranquilo, tranquilo. Uma queda até essa região para um novo pivô, como foi esse pivô aqui, ó. Agora você imagina. Olha só, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar desenhar esse pivô aqui, ó. Pegou daqui, fez um movimento de alta, fez uma baixa e aí explodiu. Beleza. Então a gente desenhou ele aqui. Deixa eu abaixar isso aqui. Vamos, ó, o que eu vou fazer? Eu vou levar em consideração que o topo do mês anterior, que a máxima do mês anterior formou um novo topo. Então, esse mês agora a gente não passaria essa máxima. Vamos fazer esse estudo. E aí eu teria que trazer para cá. Não, tem que subir mais um pouquinho. Aqui. Olha lá, se a máxima do mês anterior, vou até subir aqui para ver se ele está pegando. Olha ali. Se realmente a gente tiver esse ponto aqui como sendo máximo, se a gente repetir esse movimento todo aqui, se a gente repetir todo esse movimento aqui, ó, alta, formação de um pivô para nova alta. Olha onde vem o preço. Bem próximo do que a gente vem falando, ó. Bem próximo. Poderia estar formando aqui. Mês de junho. E normalmente o mês que vem, o mês que antecede o halving é um mês de alta. O mês do halving lateral, o mês próximo ou os 2 próximos meses você tem queda no preço do Bitcoin. O mês pós-halving normalmente é um mês de queda. Não é para levar o pé da letra, mas é o que historicamente aconteceu nos últimos 4 halvings. O mês que vem após o halving é um mês de queda e poderia estar trazendo o nosso preço para cá. Então, se tiver o halving e a gente não vê explosão do Bitcoin, calma. Você vai ver um monte de gente falando nas redes sociais aí que o Bitcoin morreu, que o halving falhou, mas é um monte de gente que não estuda o Bitcoin. Então, calma. Se ocorrer o Bitcoin e não tiver aumento de volatilidade positiva no preço, ou seja, o preço explodir para cima, se o preço não explodir para cima, calma. Eu acabei de te mostrar que o que os institucionais estão fazendo é acumulando o preço, diminuindo a volatilidade, aumentando a pressão no preço para depois ter a explosão. Show de bola, galera? Vamos ver aqui o gráfico diário. Gráfico diário, para a gente finalizar. Beleza, hoje nós estamos com tendência de alta. Bitcoin subindo 2%, mas olha só. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Vou voltar tudo. Vou ter que voltar muito aqui. Cara, vou fazer o seguinte. Vamos trazer aqui. Vamos voltar para o diário. Primeira coisa que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Eu tenho um ponto positivo. Qual o ponto positivo? Não perdeu a média 50. Qual que é a média 50? Essa linha branca. A linha branca, ela continua apontando para cima. Ela está sofrendo desgaste. Ela está perdendo força. Ok. Mas continua apontada para cima. Agora, o que eu tenho aqui? Essa linha amarela, ela precisa ser rompida. Quando romper essa linha amarela, aí sim a gente voltou para a tendência de alta no Bitcoin. O que essa linha amarela é? Triângulo. Olha aqui. Pronto. Eu tenho um triângulo de acumulação ou triângulo de distribuição no preço do Bitcoin. Como que a criptomoeda trabalha, galera? Se vocês pegarem os gráficos e olharem para trás, vocês vão ver que triângulos em criptomoedas
normalmente ele rompe para um lado primeiro e aí estopa toda a galera daquela região e depois rompe para o lado oposto. Então o que a gente pode ver? A gente pode ver o preço. Continuar trabalhando aqui, estreitar, ó, vai fazendo isso. E aí, para uma tendência de alta, o que seria legal? Ele romper aqui. E aí ele vai vir aqui, ó, nessa região, entra na nossa zona de compra, estopa todo mundo que está com o stop nessa vela aqui, ó, nessa vela vermelha aqui, beleza? E aí estopou essa galera, aí ele vem e faz um movimento de pivô para fazer isso aqui, ó, para ir embora. Então esse seria o movimento, melhor movimento para continuar a tendência de alta. É esse movimento, efeito mola. Você rompe para um lado primeiro, estopa todos os apostadores que estavam colocando seus stops naquela posição e depois você tem um mar aberto para ir para a direção que você quer. Beleza? Então é isso. Outra coisa importante aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. Olha aqui. Apesar de hoje a gente estar tendo alta, o RSI continua abaixo da resistência. A resistência do RSI é essa linha amarela aqui, ó, que ela pode servir de resistência ou suporte. Então ele continua abaixo. Aonde eu quero comprar? Se ele chegar nessa área aqui, ó, do RSI, abaixo dessa linha verde, galera, nessa região de 36 pontos. Aqui foi o melhor ponto de compra, ó. Olha aqui. 24 de janeiro. Então, aguarde pacientemente. Olha aqui, o que ele formou em 24 de janeiro? Aqui. Formou o fundo. Formou o fundo. E aí você teve essa pancada, olha. Te deu nada mais, nada menos que 92% de alta. Paciência é tudo. Paciência no mercado financeiro é tudo. Planejamento, galera. Menos ruído e mais planejamento. Beleza? Galera, um forte abraço para vocês. Então a gente já tem os nossos pontos ali de compra. A gente já tem noção do que pode acontecer. Então o que eu quero deixar claro aqui? Se não houver movimento de alta no halving, tá tudo normal. Tá tudo sob controle. Só aguardar. Beleza? Um abraço, galera. Valeu. Tchau, tchau.